O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada pela Clarice Paim no programa de pós-graduação em administração da Unicinos. A tese de doutorado tratou sobre a influência do ambiente institucional nas competências de empresas multinacionais que realizam investimento direto em países emergentes. Bom, professor, agora nós queremos saber qual título, então, recebeu sua tese de doutorado. A influência do ambiente institucional nas competências de empresas multinacionais em países emergentes. O caso da TAP Manutenção e Engenharia Brasil. E como é que a senhora chegou nesse título, professora? Olha, a partir então, dos objetivos de pesquisa, a gente busca sempre uma coerência, entre o problema de pesquisa, e os objetivos a serem alcançados. Esse caso, ele surgiu, do interesse em a gente tentar entender como que funciona o processo de investimento direto externo de empresas de países desenvolvidos em países emergentes. Os países emergentes hoje, eles são um mercado muito promissor, para essas empresas de países desenvolvidos. E a gente nota que tem havido um grande crescimento de investimento direto externo dessas empresas aqui no Brasil, em outros países emergentes, e entender esse processo, ele vai ser fundamental para que a gente possa, então, poder entender melhor esse fenômeno da internacionalização. E como é que foi a escolha pela metodologia, professora, que a senhora utilizou durante a pesquisa? A escolha da metodologia ocorreu em função de que o problema de pesquisa era um problema complexo, era um problema que exigia saber como as coisas aconteciam naquela situação, naquele caso. E em função disso, a metodologia, a abordagem qualitativa, ela seria a metodologia mais adequada para entender como esse fenômeno ocorre, por que ele ocorre e como ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, no período que eu efetivamente fiz a pesquisa. E como é que foi chegar a isso? Que a senhora precisaria, então, buscar, sair da campo? Como é que a senhora chegou, então, nessa conclusão? A partir de uma revisão da literatura, onde a gente buscou identificar quais os estudos que foram realizados na área de internacionalização, se identificou basicamente que muitas organizações, elas vão fazer escolhas sobre modo de entrada, escolhas sobre o local onde elas vão internacionalizar, pensando e analisando o ambiente institucional onde esse país de destino do investimento direto externo, ele ocorre. Essas características desse ambiente institucional, eles vão ter inúmeras variáveis. Acontece que, para a gente poder entender esse fenômeno, a gente precisa buscar dentro das empresas quais foram as motivações que levaram essa empresa a entrar nesse país emergente, como é que são as características desses locais, como é que funcionam os recursos, a configuração desses recursos que levam essas empresas a internacionalizar, como é que foi o processo no país emergente, ou seja, é um processo que exige o entendimento de variáveis que não são mensuráveis, são variáveis qualitativas e que só uma abordagem qualitativa pode ajudar a responder esse tipo de questão. E como é que foi a saída a campo, então, essas entrevistas que a senhora precisou realizar? A gente realizou primeiro um levantamento, então bibliográfico, onde se identificou quais os trabalhos tinham sido realizados nessa área, se verificou que tipo de metodologia se utilizava, e aí, a partir então desse referencial teórico e de outros trabalhos que foram realizados, numa linha semelhante de estudo, foi então identificados, primeiro a unidade de estudo que é a empresa, as características da organização que eu optei por estudar, ela tinha que ser adequada ao estudo e em cima disso o que se fez? A gente buscou entrevistar os executivos que participaram desse processo de internacionalização, desde o início até o momento contemporâneo. Então, o meu estudo, ele foi realizado considerando o período de tempo entre 2005 até 2011, mais ou menos. Então, é um estudo que eu precisava entrevistar executivos que participaram desse processo nesse período de tempo. Então, o que aconteceu?
fui fazer uma coleta de dados aqui na unidade de Porto Alegre, onde alguns executivos foram entrevistados, e fiz uma coleta de dados, entrevistas em profundidade com executivos lá no Rio de Janeiro. Então, a minha coleta de dados, ela abrangeu tanto a unidade gaúcha quanto a unidade carioca, né, que essa empresa, né, a TAP Manutenção e Engenharia, ela se divide aqui no Brasil em duas bases operacionais. E como foi, então, esse contato com os executivos, professora? Os contatos, né, eles foram muito produtivos. Eu fiz um agendamento de entrevistas, primeiro um contato preliminar com os principais executivos aqui da base de Porto Alegre, e esses executivos, eles, né, gostaram da ideia da pesquisa e eles, então, facilitaram o contato com os demais executivos, deixando um agendamento todo pronto. Então, as entrevistas duraram em torno de 1 hora, mais ou menos, e a partir dos dados levantados nas entrevistas, eu tive que buscar fontes complementares para poder entender como é que o fenômeno ocorria. O que acontece? No caso do ambiente institucional brasileiro, ele apresenta muitas peculiaridades que são diferentes de Portugal. O que são esses fatores institucionais que a gente estudou? A gente está falando de aspectos regulatórios, leis, regulação na área aeronáutica, a cultura do país, ou seja, regras formais e informais que vão influenciar as empresas quando elas fazem negócios aqui no Brasil. E o que a gente se deparou? Essas regras, elas são diferentes de outros países. Quando os executivos eles vieram para cá, à medida que eles fizeram uma aquisição dessa empresa brasileira, porque a TAP Manutenção e Engenharia Brasil, ela foi adquirida da Varig Engenharia e Manutenção, que a antiga VEM. E quando os executivos portugueses chegaram no Brasil, eles se depararam com uma realidade, com alguns recursos, uma configuração de instalações físicas, um grupo de funcionários extremamente qualificados, mas os objetivos estratégicos da organização, eles impeliam essa empresa a alterar esses recursos, fazer com que essa empresa ela evoluísse, se internacionalizasse de maneira diferente. E o que acontece? Quando eles chegaram aqui, se depararam com essa realidade diferente, e aí o que eles notam? Políticas, as regras um pouco diferentes, que precisa de entendimento. Considerando essa questão, então, pelos comentários que eles fizeram durante a coleta de dados, a gente optou também, além dos executivos da empresa, entrevistar representantes do Ministério do Trabalho, representantes da ANAC, que é a agência que regula a questão, né, da aviação civil aqui no Brasil. Entrevistamos também representantes da Receita Federal, entrevistamos o pessoal da área ambiental, ou seja, a gente precisou complementar essas entrevistas para entender melhor os aspectos regulatórios que influenciam a atuação das empresas multinacionais aqui no Brasil. Um aspecto que eu acho que é bem interessante da gente comentar é que, por exemplo, o caso da cultura brasileira, ela é uma cultura que valoriza algumas coisas. Por exemplo, o carnaval, o futebol. Quando uma empresa multinacional chega aqui no Brasil, ela tem que entender esse processo. E aí, né, além das leis e além do ambiente regulatório. Tá certo. Então, professora, Bom Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Clarice Paim, nossa entrevistada de hoje. Não saia daí, a gente já volta.